Professor Eliabe, o novo salário mínimo para 2024 é de R$ 1.412, que foi publicado aí pelo governo federal. Como esse profissional que ganha o salário mínimo deve se planejar para o ano 2024? Pois é, a gente sabe que o salário real para o brasileiro se manter não é esse, né? Existe já uma pesquisa que é em torno de 6.350 e poucos reais. Aí alguém pode perguntar, mas sempre essa mesma história, de dizer que o salário mínimo real deveria ser esse. Mas se o salário mínimo fosse esse valor, será que a gente não teria uma inflação, né, acima do que é hoje? Bem, a gente levar em consideração os países, né, fora do Brasil, principalmente os países da Europa e alguns países até do Mercosul, a gente vê que cada país tem suas dificuldades, tá? E quando eu vejo um salário mínimo em que, como nós brasileiros, né, que dependemos daquele valor que praticamente, sabe, Edival e Márcio Lima, a gente sabe que não dá para muita coisa, tá? E às vezes quer comprar algo, fazer uma economia, investir, né, quando vê com os descontos que são previstos por lei, esse valor do salário cai muito, né? No caso líquido. Mas dizem que quem vive com muito vive com pouco. Eu conheço pessoas que também têm um salário muito alto. Quando eu falo muito alto, ele tem aquela capacidade de receber, além do seu salário como seletista, ele tem outras rendas, mas vive nas dívidas, né? Nas dívidas, né? Pendurados aí, inclusive até com agiota. Conheço pessoas que ganham bem. Eu conheço também pessoas que têm um salário mínimo e que se mantêm. Qual é o ponto de equilíbrio que a gente pode encontrar aí? É que aqueles que realmente ganham pouco, eles se esforçam para não ter muitas dívidas. E aí ele entra no processo de redução de custos, né? Assim a gente pode falar, de modo que ele não tenha que estar devendo a muita gente. Não é que ele não deva, porque é muito difícil dizer uma pessoa que ganha um salário mínimo não tenha contraído algum débito, nem que seja numa sapataria, numa loja, né, ou no próprio aluguel da casa, as concessionárias de água e energia. Então, de certa forma, isso aí também faz parte da composição, né, do aporte financeiro, que é o salário mínimo. Se ele realmente vai sobreviver, se ele vai conseguir, eu cada vez penso que vai apertar, porque quando se dá um aumento desse tipo, que não é muita coisa, os aumentos da cesta básica, né, ele ultrapassa, então ele já fica devendo. Então é menos prato de comida da mesa. Nesse caso, é menos investimento na educação dos seus filhos, é menos inserções dessas pessoas de curso de capacitações. Então, observe que o salário mínimo já entra desvalorizado na vida de cada desses trabalhadores, porque é muito pouco para fazer aquilo que muitos anseiam. E aí, repito, eu não quero aqui dizer que quem está com salário mínimo não se sinta realmente, digamos, confortável. Tem muitas pessoas que dizem, não, eu me dou bem com o salário mínimo. Eu conheço, eu falei no início. Mas por que não melhorar o salário mínimo se a gente sabe que existe muitos ganhos, né? O país é muito rico, até mesmo de um modo geral a gente sabe que grandes políticos têm suas rendas e que isso aí poderia ter um ponto de equilíbrio melhor, né? Pagando-se aquilo que é correto. Então, se a gente for para a história, a gente vai ver que sempre o povo ganhou abaixo, tá? E sempre vai ter uma classe dominante e uma classe dominada. E é por isso que não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo existe essa discrepância, sabe, Edival? Eu fico muito triste. Toda vez que eu fico aguardando o salário mínimo, eu imaginava, rapaz, será que um dia o salário mínimo vai ter um aumento de 100%? Como a gente vê até em algumas situações de vestuário, de alimentos, tá? Que se a gente fizer um cálculo do ano anterior, teve um aumento de mais de 30%, 40%. E será que isso não poderia ser repassado? Então, aí eu já fico imaginando outra coisa, sabe, Edival? No próximo ano, como serão
as datas bases das empresas, né? Eu falo os reajustes junto aos sindicatos. Eles vão acompanhar, evidentemente, esse reajuste foi dado pelo salário mínimo. E aí, mais uma vez, repito, o salário ficará achatado de uma maneira que esses colaboradores, esses profissionais, eles não vão ter o ganho real, eles vão ter apenas o repasse da inflação.